como perder o medo de participar de audiência de instrução. Já conversei com vocês a respeito disso, que a audiência no processo do trabalho é de extrema importância. É inclusive decisiva. Você pode perder ou ganhar um processo de acordo com a instrução que é realizada. Por quê? Primeiro, o advogado audiencista, o advogado que vai realizar a audiência, ele tem que ter em mente, ele tem que saber o ônus da prova. Você precisa estudar o ônus da prova. Você é iniciante, eu sei que é meio complicado de você conseguir entender de quem tem que provar o quê, né? Mas sem isso, você vai acabar perdendo o processo, porque às vezes você fala, ah, não, mas a prova não é minha, a prova é dele. E, na verdade, deixa de fazer a prova que poderia ter feito e perde o processo. Então, assim, a dica que eu te dou, primeiro, estude o processo. Segundo, saiba o ônus da prova. Isso vai para qualquer processo. Hora extra, de quem é o ônus da prova? Você sabe de quem é o ônus da prova? Às vezes a gente que está mais acostumado acha que não precisa falar, porque é claro, mas não é. Para quem está iniciando, eu sei que é difícil. O primeiro ano de faculdade, eu já falei para vocês aqui, o primeiro ano de faculdade não, o primeiro ano após formada, foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque eu não conseguia encaixar a lei no caso concreto. E assim, é complicado. E aí eu dou um exemplo para vocês. Hora extra, de quem é o ônus da prova neste caso? Eu estou alegando que as anotações, que eu tinha um cartão de ponto e as anotações eram feitas erroneamente. De quem é o ônus? Se a empresa não juntar os cartões de ponto, o ônus é da empresa. Mas se a empresa juntar os cartões de ponto, o ônus é do reclamante. Então ele tem que levar uma testemunha para comprovar que aquele cartão está viciado, ok? E muitas empresas têm aquele ponto biométrico que sai o comprovante, né, do horário que ele bateu o ponto. Tem reclamante que guarda aquilo. Então você vai bater aquele comprovante que ele tirou com o cartão de ponto que foi juntado no processo e verificar se realmente bate. Mas testemunha é de extrema importância. Você fala, não, excelência, nós trabalhávamos além do horário, nós tínhamos que bater o ponto em tal horário, porque era proibido, e aí sim, aí o ônus é dele. Eu empresa, eu levei os cartões de ponto, ele levou a testemunha dele. A testemunha dele comprovou o fato que ele alegou na inicial. Eu não vou mais ouvir a minha testemunha porque eu tenho um documento? Não, aquele documento vai acabar sendo invalidado. Então você vai ter que levar a sua testemunha também para comprovar que o cartão de ponto que você juntou nos autos está ok, está correto. Então, o advogado que vai fazer a audiência precisa ter essa percepção, ok? Mas aí, pessoal, eu já vi casos de advogado se complicar na hora da audiência porque juntou os cartões de ponto. A reclamante, na verdade era uma mulher. A reclamante, ela não levou testemunhas. A empresa juntou todos os cartões de ponto. Ela alegou que estavam errados, mas ela não tinha testemunha. Ela não tinha nenhum comprovante do que eu falei para vocês que demonstrasse a diferença de horário. Não tinha nada, ela simplesmente alegou. E aí o advogado, iniciante, nervoso, lá, excelência, eu gostaria de ouvir minha testemunha. A juíza, para quê, doutor? Excelência, eu gostaria de ouvir minha testemunha porque para comprovar o horário. E a juíza, mas você não juntou os cartões de ponto? Juntei, então para que você quer comprovar o horário se ela, não tem testemunha, não vai ouvir ninguém? Que o ônus da prova é dela. Como ela não vai ouvir ninguém, para que você vai ouvir uma testemunha se você já juntou os documentos no processo? Então, neste caso é desnecessário, ok? Assédio é muito importante ouvir testemunha nesses casos. Porque sem testemunha é difícil de comprovar, é quase impossível, a não ser que a pessoa gravou, né? Inclusive, essa questão de WhatsApp, de utilizar o WhatsApp para tudo, né? O WhatsApp é uma das ferramentas que trouxe assim, para a Justiça do Trabalho esclarecedor, né? É uma ferramenta esclarecedora, porque muitas vezes está ali escrito, ó, fulano de tal, a não ser que a pessoa fala, não fui eu que mandei isso, aí é diferente. Mas na maioria das vezes tem lá a fotinha da pessoa xingando o outro, assediando o outro, né? E aí consegue comprovar com maior facilidade. Mas como diminuir o nervosismo nas audiências? Como? Eu sei que é difícil. Você que está iniciando, eu
Eu sei que o coração vem aqui para a boca, né? Dá aquele frio na espinha, Cristo, vou fazer audiência. Mas, primeira coisa, se você sabe do processo, se você conhece o processo, se você leu o inicial completinho, você leu a defesa, você leu todos os documentos, você olhou os documentos das duas partes, você sabe de quem é o ônus da prova, então não precisa temer, tá? Não precisa temer, você vai conseguir fazer uma boa audiência. Perguntas é uma coisa também muito importante. Às vezes a gente vê os advogados com aquele monte de folha, com um monte de pergunta, e nervoso, e não consegue ouvir o que o juiz perguntou, e não consegue acompanhar a ata, e fica aquela complicação terrível. O que fazer nesses casos? Sim, leve as suas perguntas. Porque se der um branco, você faz o que está escrito ali. Tem juiz que não faz pergunta nenhuma. Tem juiz que já pergunta tudo. Tem juiz que perguntou a metade do que você ia perguntar. Tem juiz que pergunta, como eu falei para vocês, tem juiz que pergunta além do que você já ia perguntar. Você não precisa perguntar mais nada, porque o juiz já perguntou. Então você tem que se atentar nas perguntas que o juiz já fez, porque tem juiz que se irrita. Doutor, você não prestou atenção? Ele já respondeu. Vai perguntar de novo. Então, assim, tomar cuidado de levar as perguntas prontas, mas de prestar atenção no que já foi respondido, no que já foi perguntado. Isso é de suma importância para uma boa audiência, porque você vai levar um show do juiz, você vai ficar mais nervoso ainda, porque ele vai falar, já foi perguntado, vai perguntar de novo. E você lá nervoso e acaba até passando as perguntas que eram necessárias, né? Fez pergunta desnecessária, que já foi respondido, ficou nervoso, não fez as perguntas que eram necessárias. Quando você pega a prática na audiência, você aprende que vai depender muito do que ocorrer na audiência, é o que eu vou perguntar. Tá? É muito comum isso. Principalmente a gente que está do lado da empresa, que a maioria dos pedidos, o ônus da prova não é meu, eu estou ali só para fazer a contraprova. Então eu tenho que estar ligada no que foi perguntado, no que foi respondido para fazer uma pergunta, se eu sei que a pessoa está mentindo, para pegar a pessoa na mentira. E muitas das vezes, não tem como adivinhar isso sem estar na audiência. Então, presta atenção nas perguntas que são feitas pela parte contrária e pelo juiz, ok? Olhar a ata. Às vezes você acha que constou seu nome na ata, que constou o nome da sua testemunha corretamente e não constou. Então, a ata, você tem que olhar obrigatoriamente. Eu sei que é muita coisa. Você tem que prestar atenção. Você tem que ouvir o que foi falado, você tem que prestar atenção no rosto da testemunha, na parte contrária, você tem que prestar atenção no que o juiz está perguntando e você tem que prestar atenção no que está sendo digitado na ata. Muitas vezes o cara falou A, a escrevente escreve B lá na ata e você fala, excelência, pela ordem, não foi isso que foi falado aqui. Eu gostaria que fosse retificado. E acaba fazendo a retificação. Ou não escreveu tudo o que foi falado. Excelência, pela ordem, gostaria que constasse exatamente o que foi falado. Isso, isso e isso. Então, presta atenção na ata, presta atenção nas perguntas. Se você vê que a testemunha ou a parte contrária está mentindo, tenta elaborar uma pergunta que pegue ele na mentira, tá? Estude o processo por completo, é muito importante, e estude o ônus da prova. Porque sem ele, sem saber o ônus da prova, a probabilidade de você perder um processo é muito alta. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até mais. Tchau, tchau.